Como eu combinei com vocês, eu fiz a leitura do livro A Criança Cega Vai à Escola, Preparando para a Alfabetização, da Fundação Dorina Noel. Já estou aqui com meu fone e vou fazer os comentários. Vão ser 3 ou 4 vídeos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Leitura é cultura. Fazendo a nossa primeira parte aqui da análise desse livro que eu falei para vocês, A Criança Cega Vai à Escola, da Fundação Dorina Noel, quais são os autores? Célia Maria Araújo de Amorim e Maria Glicéria Alves, tá joia? Eu uso o leitor de tela NVDA e vou fazer para vocês, passei aqui vários pontos interessantes do livro, nós vamos fazer essa análise juntos, tá? Parte 1 da nossa conversa, já vou destacar aqui, ó. Incluir a criança cega na escola não significa apenas colocá-la numa classe, junto com todas as outras crianças. É preciso integrá-la, garantindo seus direitos e deveres de ser como é, aceitando suas dificuldades, compreendendo suas necessidades e capacidades, corrigindo seus erros e encaminhando o desenvolvimento de sua potencialidade. Isso significa que respeitar a deficiência da criança, respeitar o que ela é, a diferença que ela tem dos outros. Qual é a diferença? É a questão visual? Então respeitar. Perceba que a autora colocou a questão das potencialidades. Isso quer dizer que não é porque ela tem deficiência visual que ela não tem alguma característica interessante, ela não tem um desenvolvimento cognitivo interessante, que ela não tem algo a contribuir também para a turma. Então as autoras elas deixam bem claro que vamos respeitar as características dessa criança. Vamos lá. A importância da estimulação nos primeiros anos de vida, na família e por serviços de intervenção. Olha que interessante. A importância da estimulação nos primeiros anos de vida, na família e por serviços de intervenção. Eu repeti justamente para vocês entenderem que a importância da família nesse processo de inclusão, estimulação dessa criança. Essa criança que nasceu cega, mas tem os outros sentidos. Nós vamos conversar, as autoras falam várias vezes sobre esses sentidos aqui, da importância de cada um deles. Mas, olha só, a importância da família e pelos locais de atendimento especializado, os profissionais de atendimento especializado. Estimulação dessas pessoas. Tá? Os principais critérios para essa estimulação são... tem a ver com a coordenação a coordenação motora global, ou seja, a criança que anda por si, a criança que desenvolve essa coordenação motora andando, começa a andar, né? Então, a estimulação desse caminhar da criança. Coordenação motora fina, quando ela começa a pensar, pegar objetos. Então ela começa estimulando com vários exercícios, várias formas que o professor tem e a família tem de estimular essa criança a começar a ter força nas mãozinhas, começar a pegar um objeto, diferença entre objetos. Essa é a coordenação motora fina. A linguagem oral, como é importante. Por quê? Porque ela não é visual. Então a linguagem oral nesse momento é muito importante, a comunicação. Isso desde a fase da primeira infância até qualquer fase, adulta, a pessoa idosa. Como é importante que as pessoas comuniquem com a pessoa com deficiência visual, verbalizem o que estão sentindo, o que querem falar, para onde ir, pegar alguma coisa, cuidado com aquilo, cuidado com isso. Então é importantíssima a verbalização. Relação com o mundo, a existência de objetos fora do seu alcance. Pensa, a criança que nasceu cega, ela não tem essa noção espacial que nós temos depois de adultos, entendendo o tamanho de uma cidade, o tamanho de um carro, o tamanho de um ônibus. Ela não tem essa questão. Então, se ela precisa perceber que existem outros objetos, não só aqueles que estão ali nas mãos dela.
uma bola, um bambolê, um jogo de varetas. Não. Ela tem que entender que existem outros objetos e que o mundo é feito de muitos objetos e pessoas. Então, olha que bacana essa parte, né? Desenvolvimento aqui, a estimulação, ela passa desde da questão da motora, de andar, até a estimulação fina das mãos, né? De pegar, pensar, passa pela questão da verbalização, da linguagem oral, e aqui, por último, a relação com o mundo, a questão de entender essa questão espacial, de você entender onde você está, qual é a direção que você tem que ir. Isso aqui é um quarto, então ele tem 4 paredes. Isso aí tudo a criança vai entendendo durante o processo. E eu vou só abrir um parênteses aqui. Quando você também fica com deficiência visual mais para frente, seja uma baixa visão e te acomete, por exemplo, com a cegueira, o meu caso, por exemplo, cegueira legal, nós temos que entender que esse processo que a criança está passando, não a questão motora, não a questão de mobilidade fina, mas a da linguagem é muito importante, a comunicação. A questão motora vai ser importante porque ela vai ter que aprender a caminhar de uma forma diferente, de uma forma a observar com a audição, com o tato, o mundo em torno dela. Então é diferente. Então eu trago assim esse exemplo, por quê? Por conta da minha situação. Eu, quando fui perdendo a visão, eu tive que desenvolver uma outra forma de caminhar, uma outra forma de interação com o mundo. Eu já sabia que o mundo era feito de muitas outras coisas e que as cidades são grandes e tudo é muito grande. Só que quando você vai perdendo a visão, você tem que ressignificar tudo isso na sua mente. Que você não vai conseguir mais observar algo à distância ou até mesmo próximo. Que você não vai conseguir mais visualizar um carro atravessando a rua, ou você vai ter que usar outros sentidos ou pedir ajuda a alguém. Porque quando você era visual, você conseguia ver aquele carro. Depois, aí já não mais. Então, os objetos vão estar circulando e aí você pode até correr um risco por conta de que você não tem mais a visão, mas você não se acostumou com os outros sentidos para te dar segurança. Vamos lá. Olha que interessante, ó. É claro que precisam ser respeitadas as características de cada criança. E se tiver ou não a correta estimulação. Então a frase é claro que nós temos que respeitar as características de cada criança e se elas forem estimuladas. Pode ser que a criança chegue para você, professor, sem essa estimulação, e você vai ter que trabalhar isso dentro de sala de aula e na sala de recursos. Então você vai ter que estudar, esse livro vai te dar uma base muito boa de quais atividades você pode desenvolver com ela, com essa criança cega ou baixa visão, para esse tipo de estimulação, tá? Então, essa foi a nossa primeira parte. Eu acho que foi bem interessante as nossas reflexões, foram bem interessantes nossas reflexões. Eu acho que o livro, ele assim, agrega muito conhecimento a quem é da área da deficiência visual, a quem é uma pessoa com deficiência visual, e também ao familiar dessa pessoa. Então eu super indico a leitura desse livro. Ele é um livro pequeno, ele é um livro de fácil leitura, agradável e que vai agregar muito no conhecimento de todos nós. Agrega muito ao conhecimento de todos nós. Então daqui a pouco nós vamos publicar aí a parte 2 dessa análise. Não fique de fora das nossas redes sociais. Instagram, @JoãoEstevãoSF, YouTube, @JoãoEstevãoSF. Um abraço e até breve.